Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, passando para poder trazer algo de reflexão para as nossas mentes, trazendo algo para nos elevar dentro dos preceitos bíblicos, onde nós cresceremos um pouquinho mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, para que você deixe de ser dependente do homem e passe a ser dependente de Deus, para que você deixe de acreditar nas sandices humanas e passe a acreditar somente nas Escrituras. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas deixam de prosperar porque não leem as Escrituras. Anda através de convites. Vamos. Não tem uma perspectiva. Aí anda desta forma. Mas nesta noite, Deus mudará o seu conceito. Eu não sei a que hora você vai assistir este vídeo, mas eu quero te dizer que Deus falará com você. Deus falará com você. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz acerca dos dois grandes erros que os homens cometem. A epígrafe diz assim, e respondendo-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 29. As pessoas têm o péssimo hábito de, ao invés de estudar a Bíblia, ao invés de se interessar pelos preceitos bíblicos, andam através de conselhos. Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? Pastor, isto aqui Deus aprova? Isto aqui Deus não aprova? Se essas pessoas se interessassem em ler as Escrituras, elas estariam no mesmo patamar que um pastor. Elas teriam a mesma visão que tem um pastor. Elas teriam a mesma linha de compreensão que tem um pastor. Porém, quando o pastor diz acerca de muitas coisas, não pode isso, elas se rebelam, saem da presença, voltam para o mundo ou procuram uma igreja onde não cobre elas em nada, aonde não faz nenhuma objeção com a maneira que ela está vivendo. E isto é um perigo. Antigamente, para um obreiro sair de um ministério e ir congregar no outro, ele só saía com uma carta de referência, quem ele era, o que ele era, como ele era, e com todas as atribuições ministerial. Hoje em dia não. Hoje em dia um pastor diz para um obreiro, não pode fazer desta forma, o obreiro fica inflamado e aí sai da igreja sem dizer porquê, vai para outra igreja. A outra igreja, por sua vez, acolhe aquele homem. Entenda uma coisa. Perguntaram para Jesus, Senhor, é lícito dar carta de divórcio? Porque assim diz Moisés. Jesus disse,
isto só acontece pela dureza do vosso coração. Mas todo aquele que adulterar, ou todo aquele que se abrasar, ou todo aquele que se unir com o adúltero ou a adúltera, comete adultério. Então, toda igreja que abraça um obreiro rebelde, ela se torna rebelde. Por quê? Porque ela uniu-se a ele e ele a ela. A Bíblia diz que quando um homem santo se deita com uma prostituta, tanto ele quanto ela agora são impuros, porque são dois em uma só carne. Então o homem erra por não ter conhecimento das Escrituras, só quer ter informações, mas não quer ter conhecimento. E é aí que o problema acontece, é aí que o problema entra. Porque um pastor fala que pode, outro fala que não pode, outro fala que talvez, outro fala que não é. Isto confunde a cabeça das pessoas, mas quando as pessoas, ao invés de viver de informações, vão buscar na fonte, eita, muda. O negócio é outro, a história é outra, porque ele agora tem informação direta. Ele não tem informação de terceiros, ele tem informação direta. Ah, pastor, então não precisa ter pregador? Precisa, irmãos. Pregador precisa existir, sim. É uma mensagem de Deus para a tua vida, mas para vivenciar ou resolver ou mudar a história do momento que você está passando. Agora, a edificação, a base de todo o alicerce são as Escrituras, são as palavras escritas. Você tem que ler. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Eita! Como pode? E agora? Vamos lá. A Bíblia diz 3 tópicos para nós entendermos como é ficar sábio na palavra. O primeiro, vinde. Vinde. Mateus 11, 28. Você pode, irmãos, não saber ler. Mas se você se entregou ao Senhor e congrega em uma igreja e não arreda pé para outro ministério, preste atenção. O Senhor te honra. Tudo que o teu pastor falar dentro das Escrituras você aprende e você acaba sendo um exímio pregador do Evangelho de Cristo. O segundo tópico, ficai. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. Então, vinde e ficai, não saia, permanece. Permanece, porque tudo aquilo que você aprender de Deus, você vai viver uma vida regrada na presença, pode acreditar, o Senhor te honra. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. E aí, por fim, ide. Mas quando diz ide, não está falando para você mudar de igreja, não está falando para você mudar de ministério, não está falando para você mudar de pastor, não, não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Pedro, a Bíblia diz que ele era indouto, não tinha conhecimento, não sabia ler, era analfabeto. E na primeira ministração de Pedro, meu Deus do céu, quase 5.000 almas para Jesus. Entendeu? Entendeu? Então você tem que, por todavia, aprender da Bíblia, buscar na Bíblia. As mensagens, elas vêm para nos incentivar. São mensagens incentivadoras. Continua, não pare, persista, insista, bata a porta, chame, clame a presença, faça isso, faça aquilo, mas não desista. Mensagens encorajadoras. Agora, o conhecimento tem que estar na sua vida constantemente. O primeiro erro do homem é não conhecer as Escrituras. A falta do conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 3, está escrito
Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a ler, que o ensinasse e sem lei. Então, muitos anos Israel pereceu porque não tinha quem os ensinasse acerca das leis de Deus. Irmãos, as leis de Deus, ela só nos edifica. Se você prestar atenção, os 4 primeiros mandamentos são Deus apresentando ao homem o seu caráter. Os outros 6 mandamentos é Deus querendo mudar o caráter do homem, transformar o homem. Embora a história da teologia diz que são 630 mandamentos, eu não afirmo, pois não fiz teologia, mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja, porque são muitos os preceitos bíblicos. Mas nós temos que aprender o básico dos básicos. O primeiro, temer a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não quero o mal para mim, eu não posso desejar o mal para o próximo. Se eu não aceito o mal em mim, eu não posso aceitar o mal no próximo. Então, se eu quero que alguém me ajude a me libertar, eu tenho que ajudar alguém a ser liberto. Em nome de Jesus, prestem atenção na sua vida ministerial. Há um desenrolar para uma vida melhor na presença do Todo-Poderoso. No Salmo 73:11, os ímpios cometem grandes erros dizendo: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrestros são dominados de outra sorte, não te obedecem. Então veja, o homem sem conhecimento, ele se torna um cavalo e uma mula, porque ele é dominado por cabresto. Quantas são as pessoas que estão aí na presença do Senhor em alguns ministérios e não se soltam? São pessoas que não olham para o lado, pessoas que não está no culto, não sabe como se colocar. Por quê? Porque nas reuniões, quando há, só sabem ser esquadrinhados, só sabem ser repreendidos. Eles não conhecem uma palavra de libertação. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Isso vai mudar. Em Provérbios 18 está escrito que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha só. Então, quando tem uma campanha na igreja, uma campanha de encontro de vasos e profetas, a igreja lota. A igreja não sobra lugar na igreja para que você possa colocar teu pé. Se você tirou teu pé um pouquinho, perdeu o lugar, pronto, acabou. Agora se vira para arrumar outro canto para colocar teu pé. Tamanha é a incursão de pessoas na igreja, procurando um mais fácil, um caminho mais rápido, eu quero uma solução, é aqui, o profeta vai falar e Deus, então acabou. E não é assim. Não é assim. Porque o profeta, ele só pode falar aquilo que está direcionado no coração de Deus para que ele passe. Exemplo, a Bíblia diz que quando o profeta Isaías foi à casa
de Ezequias, ele não foi porque ele quis ir, ele foi direcionado. E quando lá ele chegou, ele disse: a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Então entenda, ele não foi porque ele quis. E muitos profetas estão ali porque é culto de vasos e profeta, encontro de vasos e profetas. Então eles vão porque querem. Chega lá, alguns estão em conexão com a vontade de Deus. Outros só estão ali para receber, ainda que eles tenham o título de profetas. Entendeu? É necessário, irmãos, é necessário nós entendermos que quando Deus quer falar conosco, ele começa primeiro a falar na oração. Quando Deus quer falar conosco, primeiro ele começa a falar na oração. Mas como é que eu sei, pastor? Indo orar. Quando você vai orar, as respostas de Deus vêm. A Bíblia diz que você entra no teu quarto, ora ao Senhor teu Deus em oculto e ele te honra no meio do povo. Glória a Deus. Aleluias. Em Oséias 6, verso 6, está escrito: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu preciso de misericórdia, porque esses dias eu estava falando com alguns irmãos. Lógico, isso aqui é pensamento meu. Ninguém, pelo amor de Deus, não pense igual a mim. Tenha a sua linha de raciocínio. Mas a minha linha de raciocínio, ela é simples. É uma linha simples. Nós temos a misericórdia e a graça. Só que tudo na vida do homem, antes da graça, passa pela misericórdia. O homem não desce a sepultura pela misericórdia, o homem não passa fome pela misericórdia, o homem não passa estreita pela misericórdia, tudo pela misericórdia. Então, a misericórdia tem uma responsabilidade muito grande na vida deste homem. Quando ele se encontra com a graça, é outra história, porque ele não mais vive pela misericórdia, ele agora vive pela graça, porque pela graça sois salvo. É o meu raciocínio. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Por quê? Eu preciso ser amparado por alguém. Eu não preciso sacrifício, não, eu preciso de misericórdia, para que a misericórdia me conduza até a graça. Até a graça. Aleluias. Em Malaquias 2:7 está escrito que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, um sacerdote, um homem, não precisa ser aqueles homens que a gente idealiza, né, como se fosse um monge. Não, um sacerdote, um homem que se veste como você, como eu, uma mulher que tem compromisso, que se veste decentemente, pode ser uma sacerdotisa, pode ser, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, pelo menos para salvar. Graças a Deus. Mas pode ser. Então, se Deus olha para a terra, depois do sacrifício vicário de Jesus, nos deixando o Espírito Santo, ainda não encontra um homem que possa se colocar na presença dele dizendo: eu quero ser um sacerdote, como é que pode ser o negócio daqui para frente no ministério? A Bíblia diz, irmãos, Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 3, 1 Timóteo capítulo de número 3, a Bíblia ela vai nos dizer que aos diáconos é dado o direito de ensinamento. Talvez você é diácono, talvez você seja diaconisa, talvez você não sabe o que está escrito no Salmo de número 1.
Entendeu? Por quê? Porque acha que ser diácono é apenas uma função. Ser diácono é ser servo, servente. Você tem que ser provado primeiro. Você tem que ser esquadrinhado primeiro. Você tem que ser peneirado primeiro. Porque se você não servir para servir, você não pode ser servido. Entendeu? Então, começa a entender que a tua função na presença do Senhor é deixar Ele te usar como Ele quer. Tem gente que prefere dizer assim, irmão, Ele usa como quer, quando quer, da maneira que quer, quem quer. Ele usou a jumenta. É verdade. Ele usou uma baleia. Ele usou corvos ou corvos. É verdade. É uma pena que ele só usou uma vez, né? É uma pena que ele só usou uma vez, né? Não usou mais. Sabe por quê? Porque não existia mais outra eminência. Era o que ele tinha naquela hora. A jumenta, se não fala com Balaão, Balaão tinha se estrepado. A baleia, se não engole Jonatas, Jonatas tinha se estrepado. Os corvos que foram usados por Deus para servir Elias, se Deus não usasse os corvos, Elias também tinha se estrepado. Entendeu? Por que eu falo esse estrepado? Porque não alcançariam a misericórdia de Deus. Não alcançariam a misericórdia de Deus. Se a jumenta não fala com Balaão, ele teria caído no buraco, teria morrido. Olha o tamanho desse buraco. Se a baleia não come ou não engole, não leva Jonas para dentro do ventre, ele teria perecido. Sim, teria perecido em terras estranhas. Entendeu? Se os corvos não fossem levar carne para Elias, ele teria morrido de fome. Vocês conseguem entender, irmãos? Que quando o homem deixa de fazer algo para o Senhor, infelizmente, ele paga um preço na própria carne. Consegue entender? E é por falta do conhecimento, irmãos. É por falta do interesse. É por falta do querer. Eu quero, eu preciso. Eu necessito deste conhecimento. Meu Deus do céu. Em Jó capítulo 5, 39, em João capítulo 5, 39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então tem vezes, em alguns casos, você passa por alguns processos e não busca nas escrituras. Aí você prefere dizer assim: o Senhor me colocou no estreito. Pois não, irmão. Pois não, irmã. É você que se colocou no estreito. É você. Jesus, olha só como é. Olha como é que é você que colocou no estreito. Preste atenção em nome de Jesus. Jesus diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim primeiro. Vê, olha para onde é que ele está te levando. Ele é o caminho, não há outro. Não há outro caminho. Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. Leva não. Leva não. Jesus é o único caminho que leva a Deus. E ele é a verdade. Quando você anda na verdade, ninguém pode te parar. A Bíblia diz, Salmo 91, que a tua verdade é escudo e broquel. Quando você anda em verdade, ninguém te para, ninguém te impede de ser feliz. E ele é a vida. Quando você anda no caminho, na verdade, você tem a vida. Qual a vida? A vida eterna, irmão. A vida eterna, porque essa vida terrena, ela tem que fenecer, ela tem que parar uma hora. A vida eterna.
Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 37, que aquele que beber da água que ele der, saltará para a vida eterna. Entendeu? Então, o que te falta experimentar ler a Bíblia? O que te falta experimentar estudar a palavra? O que te falta experimentar este conhecimento? Te falta desejo, te falta vontade? Ora ao Senhor. Tiago capítulo 1 diz assim, aquele que não tem entendimento, peça ao Senhor, porque ele dá deliberadamente e não lança em rosto. Peça a ele, deixa ele te usar, dá lugar, ele precisa de você. As pessoas dizem, não, Deus não precisa de mim para nada. Precisa, irmão, precisa sim. Deus precisa de mim, precisa de você, Deus precisa do homem na terra, sim. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor formou o jardim do Éden, não havia nascido plantas. Por quê? Porque o homem, não existia homem na terra. Capítulo de número 3. Leia. Você vai ver que Deus precisava do homem para arar a terra. Deus precisava do homem para revolver a terra, para que as plantas crescessem, para que os alimentos crescessem, para que as hortas crescessem. Deus precisa de você na terra, onde você mora, onde você habita, para que a palavra dele seja propagada, para que o Espírito dele seja apresentado, para que a volta de Jesus seja anunciada. Ele precisa de você, precisa de mim. Queira fazer alguma coisa para o Senhor. Queira fazer alguma coisa para o Evangelho do Senhor. Queira fazer alguma coisa para os teus que necessitam desta palavra. Aleluias. O segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. Aleluias, meu Deus. A falta do conhecimento do poder de Deus levam as pessoas a duvidarem dos milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação. E, infelizmente, alguns homens ainda se recusam a crer. Romanos, capítulo de número 19, capítulo 1, verso de número 19 e 22, diz a palavra do Senhor. Aleluias. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestará, porque Deus lhe manifestou. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 21, para entendermos esse negócio. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em suas ações, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo, sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Perderam a sua verdadeira identidade. Agora são iguais a animais, a répteis. Por não adorarem ao Senhor, por não respeitarem a glória, por não respeitarem a Deus, se tornaram insensatos e insanos. Salmos, capítulo de número 14, versículo de número 1, vai nos dizer a palavra do Senhor. E disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem.
A vida deles agora é praticar o mal. Olha como é que está o nosso país, olha como é que está a comunidade onde vivemos, olha como é que está o nosso estado, olha como é que está a rua, o nosso trabalho. O povo anda, como diz o ditado popular, com a faca nos dentes. Qualquer coisa querem brigar, porque foi-se o amor. Agora estão vivendo a lei e não sabem. Estão vivendo olho por olho e dente por dente. Nós somos chamados a pacificar. Nós somos pacificadores. Nós somos pacificadores. Nós não somos homens de andar armados. Nós não somos homens de degladiar com outros. Não. Nós entregamos nas mãos do Senhor, porque a palavra dele nos diz, lá no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6, porque eu sou Deus e não mudo. Aquele Deus que disse, olha, eu pelejarei por vós e vós calareis, ele não muda, ele é o mesmo Deus até os tempos de agora, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Deixa ele continuar a trabalhar na sua vida, ou deixa ele trabalhar na sua vida, e você verá a glória dele se manifesta em você. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que entender que nós não somos homens de briga. Nós temos que entender que nós fomos chamados a pacificar. Nós não somos mais homens de trocar tapas, de esbofetear-se uns aos outros. Não, nós agora somos homens do diálogo. Nós agora somos homens que conversam. Mateus capítulo 5, verso 9 está escrito: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Consegue entender isso aí? Consegue compreender esse bem-aventurado? Feliz os que são pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Jesus, você viu Jesus dando tapa em alguém? Você viu Jesus batendo em alguém? Não. A Bíblia diz que Jesus chutou mesa. A Bíblia diz que Jesus soltou pombos. Mas não tem nenhum versículo que diz que Jesus deu um tapa na cara de alguém. Não. Não. Jesus não. Sedes imitadores de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Deus fiel e verdadeiro. Aleluias. A Bíblia diz, no Salmo 62, verso 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Olha só, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso trocar murros com ninguém, não, 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 não. Eu entrego nas mãos de Deus. O poder pertence a Deus. Eu só vou orar para Deus fazer o que Ele bem quiser. Na minha vida, na vida da pessoa. Jamais eu vou orar como Senhor, o Senhor viu que eu estou certo. Não, 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 não. Eu não vou pedir razão para Deus. Eu vou, Senhor, faça de acordo com o seu querer e a sua vontade. Se o irmão errou, Senhor, trata com ele. Se eu errei, trata comigo, Senhor. Balança justa. Balança justa. Aleluias. Glória a Deus. Abacuque 2,14 está escrito que haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio nesse mistério. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O mesmo Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, Paulo ainda afirma que
com autoridade, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo, ele nos dá uma certa largueza de entendimento que tanto para um quanto para outro a palavra do Senhor tem que ser pregada. A conclusão desta mensagem diz: nós podemos corrigir esses dois grandes erros em nossas vidas, examinando as Escrituras diariamente e meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo de número 8, Salmos de número 1, versículo 3. E conhecendo mais ao Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Oséias capítulo de número 6, versículo 3 e Efésios capítulo de número 6 e versículo 10. Enfim, se você gosta e está disposto a agradar ao Senhor, comece a se entregar às coisas de Deus. Ele vai mudar a tua vida, ele vai transformar você. Você será um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Tão somente se entrega, tão somente abaixa os seus braços e fala: Senhor, a partir de hoje, usa-me, porque eu necessito ser uma bênção nas suas mãos. A Bíblia diz, já encerrando, pela boca do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, vai dizer a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo de número 1, aleluias, é 2 Timóteo, capítulo de número 3, glória a Deus, aleluias, Deus tremendo, Deus fiel e verdadeiro. 1 Timóteo capítulo de número 3. 1 Timóteo capítulo de número 3. 1 Timóteo capítulo de número 3. Vai dizer a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilantes, sóbrios, honestos, hospedeiros, apto para ensinar. Glória a Deus. Então, vocês vejam que aqui é um desejo. Se vocês desejam, tenham a consciência de que Deus vos abençoará. Porque vocês desejam agradar ao Senhor. E diz aqui também: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então veja só, você deseja? Se entrega. Abaixa a sua guarda e diz: Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, usa-me na tua obra. Porque, Pai, estou cansado de ser massa de manobra. Eu quero ser martelo que bate prego. Aleluias. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós temos aí um canal no YouTube, ricardoluiz.com. Entra lá, tem outras mensagens de incentivo, tem eu andando na rua, falando do amor do Senhor na rua, abraçando pessoas desfavorecidas financeiramente,
orando, não me preocupando com o cenário, mas fazendo o querer de Deus. Amém? Entre lá, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso vai nos ajudar muito a crescer mais e mais aí com mensagens iguais a essas. Não tão boas, porque a gente também não é exímio conhecedor, a gente trabalha sempre na base da inspiração. Deus tocou e inspirou, a gente grava. Não tem inspiração, não convém ficar fazendo graça, entendeu? Porque não é esse o meu intuito na presença do Senhor. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Mas que Deus fale mais e mais ao seu coração, em nome de Jesus. E graças a Deus, Pai.